Capítulo 25. Tenho que confessar uma coisa. Alice não olhava para mim, prosseguia observando atentamente. Outro dia eu estava no Sorro e por acaso passei em frente à sua antiga galeria. Então resolvi entrar. E o gerente fez a gentileza de me mostrar algumas obras suas. Acho que é um velho amigo seu, Jean Félix Martin. Fiquei esperando uma reação, nada. Espero que não considere uma invasão da sua privacidade. Talvez eu devesse ter consultado você antes. Espero que não se importe. Nenhuma reação. Vi algumas pinturas que não conhecia, o retrato da sua mãe e o da sua tia Lydia Rose. Alice ergueu lentamente a cabeça e olhou para mim. Nos olhos uma expressão que eu não tinha visto antes. Não conseguia defini-la muito bem. Estaria achando divertido? Independentemente do meu interesse por estar trabalhando nesse caso, já que sou o seu terapeuta, eu achei as pinturas intensas, são obras muito fortes. Alice abaixou os olhos, estava perdendo o interesse. Tratei de insistir. Algumas coisas me impressionaram. No quadro do acidente de carro da sua mãe está faltando uma coisa. Você. Você não se retratou no carro, embora estivesse lá. Nenhuma reação. Fiquei me perguntando se você só consegue pensar no acidente como uma tragédia dela, por ela ter morrido. Mas na verdade também havia uma menininha no carro. Uma menina com um sentimento de perda que desconfio que não tenha sido reconhecido por ninguém, nem plenamente vivido. Alice moveu a cabeça, olhou para mim, um olhar desafiador. Eu estava tocando em algo importante. Continuei. Perguntei a Jean Félix sobre o seu autorretrato Alceste, sobre o significado dele, e ele sugeriu que eu lesse isso aqui. Peguei então o exemplar da peça Alceste e o deslizei sobre o tampo da mesinha de centro. Alice olhou para o livro. Por que ela não fala? É a pergunta que admito faz. E eu faço a mesma pergunta a você, Alicia. O que você não consegue dizer? Por que você precisa ficar em silêncio? Alicia fechou os olhos, me fazendo desaparecer. Fim de papo. Olhei para o relógio na parede atrás dela. A sessão estava quase no fim. Faltavam poucos minutos. Eu vinha aguardando o meu trunfo e o coloquei na mesa com um nervosismo que torcia para não estar evidente. Jean Félix fez uma sugestão, que eu achei muito boa. Ele acha que você devia voltar a pintar. Você gostaria? A gente poderia providenciar um espaço privado para você com telas, pincéis e tintas. Alicia piscou, abriu os olhos. Foi como se uma luz tivesse acendido dentro deles. Eram olhos infantis, arregalados e inocentes, sem nenhum desdém ou desconfiança. Seu rosto pareceu adquirir alguma cor. De repente ela parecia incrivelmente viva. Conversei com o professor Diomedes e ele concordou, e Rowena também. Então depende de você, Alicia. O que acha? Fiquei esperando, ela olhava para mim. Até que finalmente consegui o que queria, uma reação clara, um sinal de que estava no caminho certo. Foi um leve momento, quase imperceptível na verdade, mas dizia muita coisa. Alicia sorriu. Capítulo 26. O refeitório era o ambiente mais quente do Groove. Aquecedores a todo vapor se pertilavam nas paredes e os bancos mais próximos deles eram sempre os primeiros a ser ocupados. O almoço era a refeição mais movimentada, com funcionários e pacientes comendo lado a lado. O vozerio alto dos comensais gerava uma cacofonia barulhenta, resultado da agitação um tanto desconfortável da reunião de todas as pacientes no mesmo espaço. Duas serpentes caribenhas animadas riam e conversavam, enquanto serviam linguiça com purê de batata, fish and chips e frango ao curry, tudo com um cheiro muito melhor que o gosto. Escolhi o fish and chips, considerando a opção menos pior. Enquanto caminhava para me sentar, passei por Elif. Ela estava cercada pela sua gangue, um grupo carrancudo das pacientes mais valentonas. Reclamava da comida quando passei pela sua mesa. Eu não vou comer essa merda, e empurrou a bandeja para longe. A paciente à sua direita pegou a bandeja, preparando-se para tirá-la das mãos de Elif, que lhe deu um pescoção. Piranha fominha, gritou Elif, devolve isso aqui. O incidente causou uma gargalhada generalizada à mesa. Elif puxou de volta o prato e se atracou com a comida com prazer renovado. Reparei que Alice estava sentada sozinha nos fundos do refeitório.
Beliscava um pedaço ínfimo de peixe, feito um passarinho anoréxico, movendo-o pelo prato sem levá-lo à boca. Fiquei tentado a me sentar com ela, mas resolvi não fazer isso. Se Alicia tivesse feito contato visual, talvez eu fosse até lá, mas ela mantinha os olhos baixos, como se quisesse bloquear completamente o ambiente e as pessoas ao redor. Me intrometer no espaço dela iria parecer uma invasão de privacidade, então me sentei na ponta de outra mesa, afastado de todo o paciente, e comecei a comer meu fish and chips. Comi apenas uma garfada do peixe, encharcado de gordura, sem gosto, requentado e ainda frio no meio, e concordei com a avaliação de Elif. Estava prestes a jogar a comida no lixo quando alguém se sentou à minha frente. Para minha surpresa, era Christian. E aí, tudo certo? Perguntou com um aceno de cabeça. Tudo, e você? Christian não respondeu. Atacou com voracidade a maçaroca que era o arroz com curry. Fiquei sabendo do seu plano de fazer a Alicia pintar, comentou entre duas garfadas. Já vi que as notícias voam. Aqui é assim. Ideia sua? Hesitei. Foi. Acho que vai ser bom para ela. Christian parecia duvidar de mim. Cuidado, parceiro. Obrigada pelo alerta, mas está tudo bem. Só estou dizendo. Borderlines são sedutores, é o que está acontecendo. Acho que você não sacou direito. Ela não vai me seduzir, Christian. Ele riu. Acho que já seduziu. Você está dando exatamente o que ela quer. Estou dando o que ela precisa. É diferente. Como você sabe do que Alicia precisa? Você está se identificando demais com ela, isso é óbvio, mas a paciente é ela, e não você. Olhei para o relógio numa tentativa de disfarçar a raiva. Tenho que ir. Levantei e peguei a bandeja. Comecei a me afastar, mas Christian me interpelou. Ela vai se virar contra você, Theo. Espera só. Não diga que não avisei. Fiquei irritado com isso e essa irritação me acompanhou pelo resto do dia. Depois do expediente, saí do Groove e fui à lojinha no fim da rua comprar um maço de cigarros. Coloquei um cigarro na boca, acendi, dei uma tragada profunda, praticamente sem perceber o que estava fazendo. Pensava no que Christian tinha dito, reproduzindo a fala dele mentalmente enquanto os carros passavam. Borderlines são sedutores, eu o ouvia dizendo. Seria verdade? Por isso eu havia ficado tão incomodado? Será que Alicia tinha me seduzido emocionalmente? Era evidente que Christian acreditava que sim, e eu não tinha dúvida de que Diomedes também suspeitava disso. E se eles estivessem certos? Buscando na consciência, me convenci de que a resposta era não. Eu queria ajudar Alicia sim, mas também era perfeitamente capaz de permanecer objetiva em relação a ela, de me manter vigilante, avançar com cuidado e preservar devidamente as fronteiras. Mas eu estava errado. Já era tarde demais, embora eu não fosse capaz de admitir isso, nem sequer para mim mesmo. Liguei para Jean Félix na galeria, perguntei o que havia acontecido com o material de pintura de Alicia, tintas, pincéis, telas. Ficou tudo em algum guarda-móveis? Depois de uma breve pausa, ele respondeu. Na verdade não, eu fiquei com as coisas dela. Ah, é? Eu esvaziei o ateliê de Alicia depois do julgamento e guardei tudo que valia a pena guardar. Esboços, cadernos de anotações, cavalete, tintas. Estou guardando tudo para ela. Quanta gentileza! Quer dizer que você está seguindo o meu conselho? Vai deixar a Alicia pintar? Vou. Resta saber se isso vai dar em alguma coisa. Sim, vai dar em alguma coisa. Você vai ver. Só peço que me deixe dar uma olhada no que ela pintar. Havia uma estranha ânsia em sua voz. De repente me veio a imagem dos quadros de Alicia, enrolados em cobertores feito bebês, naquele depósito. Será que ele realmente estava guardando todos em segurança para ela, ou simplesmente não conseguia se separar deles? Você pode fazer a gentileza de deixar esse material no Groove? Perguntei. Seria conveniente para você? Bem, Um momento de hesitação, percebi sua ansiedade e dei um empurrãozinho. Ou então eu posso ir pegar, se for mais fácil. Sim, talvez seja melhor. Jean Félix tinha medo de vir aqui, medo de ver Alicia. Por quê? O que havia entre eles? O que ele não queria encarar? Capítulo 27. A que horas você vai encontrar a sua amiga? Perguntei. Às 7, depois do ensaio. Kate me entregou sua xícara de café. Se não consegue lembrar o nome dela, Theo, é Nicole. Certo, e bocejei.
Kate me encarou com um olhar sério. Sabe, fico meio ofendida por você não lembrar. Ela é uma das minhas melhores amigas. Porra, você foi à despedida dela. Claro que me lembro da Nicole, eu só tinha esquecido o nome, só isso. Kate revirou os olhos. Esquece, maconheiro, vou tomar um banho. E saiu da cozinha, sorri comigo mesmo, 7 horas. Às 15 para as 7 eu caminhava ao longo do rio em direção ao lugar onde Kate ensaiava, em South Bank. Me sentei num banco em frente ao salão de ensaio, de costas para a entrada, para que ela não me visse imediatamente caso saísse cedo. De vez em quando olhava para trás, mas a porta continuava fechada. Até que às 7h05 ela se abriu. Os atores saíam do prédio rindo e conversando animadamente, em grupos de 2 ou 3. Nenhum sinal de Kate. Esperei 5 minutos, 10 minutos, parou de sair gente, ninguém mais apareceu. Eu podia não tê-la visto sair. Ela podia ter saído antes da minha chegada, a menos que nem estivesse lá. E se tivesse mentido a respeito do ensaio? Levantei e me encaminhei para a entrada. Eu precisava me certificar. E se ela ainda estivesse lá dentro e me visse? Que desculpa eu daria? Eu queria fazer uma surpresa? Sim, eu diria que tinha vindo para levá-la para jantar junto com Nicole. Kate ia dar um jeito de se esquivar com mentiras, alguma desculpa esfarrapada. Nicole está doente, Nicole não veio. E nós dois acabaríamos passando uma noite juntos, sozinhos, completamente sem jeito um com o outro. Mais uma noite de longos silêncios. Cheguei à entrada. Hesitei, segurei a maçaneta verde enferrujada e abri a porta. Entrei. O interior de concreto aparente tinha cheiro de umidade. O espaço de ensaio ficava no quarto andar. Kate se queixava de precisar subir as escadas todo dia, e segui pela escadaria central. Cheguei ao primeiro andar e já ia subir para o segundo, quando ouvi uma voz na escada no andar de cima. Era Kate. Estava ao celular. Eu sei, sinto muito. Te vejo já já. Não vou demorar. Tá bom, tá bom. Até mais. Congelei. Estávamos a segundos de nos esbarrar. Desci correndo e me escondi na curva da escada. Kate passou sem me ver e atravessou a porta, deixando-a bater. Saí correndo atrás dela, deixei o prédio. Kate se afastava com pressa em direção à ponte. Eu a seguia, me desviando dos transeuntes e dos turistas, tentando manter distância sem perdê-la de vista. Kate atravessou a ponte e desceu a escada para a estação de metrô Embankment. Fui atrás dela me perguntando que linha pegaria. Mas ela não entrou no metrô. Em vez disso, atravessou a estação e saiu do outro lado. Continuou caminhando em direção a Charing Cross Road, ou eu a seguia. Fiquei parada alguns passos atrás dela no sinal de trânsito. Atravessamos e chegamos ao Sorro. Eu ia atrás dela pelas ruas estreitas. Ela dobrou à direita, à esquerda, mais uma vez à direita, até que parou de repente, na esquina da Lexington Street, e ficou esperando. Então era ali o ponto de encontro. Um bom lugar, central, movimentado, anônimo. Hesitei e me enfiei num pub na esquina. Me sentei ao bar, de onde pela vidraça conseguia ver Kate do outro lado da rua. O barman de barba revolta, com ar entediado, olhou para mim. O que vai ser? Um chopp. Guinness. Ele bocejou e foi para o outro lado do bar, serviu uma caneca. Fiquei de olho em Kate. Estava convencido de que ela não conseguiria me ver pelo vidro, mesmo que olhasse na minha direção. Em certo momento, ela de fato olhou direto para mim. Meu coração parou por um segundo. Tive certeza de que ela havia me visto, mas não foi o caso. O olhar seguiu em outra direção. Passaram-se 10 minutos e Kate continuava esperando. Eu também. Bebia meu chopp devagar, observando. Ele estava demorando, quem quer que fosse. Ela não devia estar gostando disso. Kate não gostava que a fizessem esperar, embora estivesse sempre atrasada. Dava para perceber que estava ficando irritada, franzindo a testa e olhando para o relógio. Um homem atravessou a rua e foi na direção dela. Nos poucos segundos do percurso, eu o avaliei de cima a baixo, alto e forte, cabelos loiros na altura dos ombros, o que me surpreendeu, pois Kate sempre dizia que gostava de homens de cabelos escuros e olhos como os dos meus, a menos que fosse outra mentira. Mas o sujeito passou direto por ela, que nem olhou para ele, e logo desapareceu.
Não era ele. Eu já me perguntava se Kate e eu não estávamos pensando a mesma coisa. Tinham furado com ela. Mas então seus olhos se arregalaram. Kate sorriu, acenou para o outro lado da rua, para alguém que eu não conseguia ver quem era. Finalmente pensei, é ele, e estiquei o pescoço para ver. Para minha surpresa, uma loira bem vulgar, com uns 30 anos, de saia inacreditavelmente curta e saltos incrivelmente altos, se aproximou de Kate. Imediatamente a reconheci, Nicole. Elas se deram um abraço e um beijo, e se afastaram conversando e rindo de braços dados. Portanto, Kate não tinha mentido sobre o encontro com Nicole. Fiquei estarrecido ao perceber minhas emoções. Eu devia ter ficado aliviado ao constatar que Kate estava dizendo a verdade. Devia me sentir grato, mas não foi como eu me senti. Eu estava decepcionado. Capítulo 28. E então, Alicia, o que você acha? Muita luz, hein? Gostou? Yuri exibia orgulhoso o novo ateliê. Fora a ideia dele aproveitar o quarto desocupado ao lado do aquário, e eu concordei. Parecia melhor que ficar na sala de arte-terapia de Rowena, o que, dada sua clara hostilidade, poderia gerar dificuldade. Agora Alicia disporia de uma sala só para ela, com liberdade de pintar o que bem quisesse sem ser interrompida. Alicia observou o espaço. Seu cavalete tinha sido desembalado e montado junto à janela, onde havia mais claridade. A caixa de tintas estava aberta sobre uma mesa. Yuri piscou para mim quando Alicia se aproximou dela. Ele estava empolgado com esse arranjo para que ela pintasse e eu, grato pelo seu apoio. Yuri era um precioso aliado, pois de longe era o integrante mais popular da equipe, pelo menos com os pacientes. Ele acenou a cabeça para mim e disse: "Boa sorte, agora é com você." E se retirou. A porta se fechou com uma batida, mas Alicia não pareceu ouvir. Ela estava no seu mundinho, inclinada sobre a mesa, examinando as tintas com um leve sorriso. Pegou os pincéis de zibelina e os acariciou como se fossem flores delicadas. Desembrulhou 3 tubos de tinta, azul prussiano, amarelo indiano, vermelho cádmio, e os alinhou. Virou-se para a tela em branco no cavalete. Ficou contemplando-a de pé ali por um longo tempo. Parecia estar entrando em transe, num devaneio. Sua mente estava em outro lugar, tinha dado um jeito de escapulir, viajando para bem longe daquela cena. Até que, enfim, voltou à tona e se virou para a mesa. Espremeu um pouco de tinta branca na paleta e misturou com uma pequena quantidade de vermelho. Precisava misturar as tintas com o pincel, pois suas espátulas foram confiscadas imediatamente por Stephanie quando chegaram ao Groove por motivos óbvios. Alice levou o pincel à tela e deu uma pincelada. Uma única pincelada vermelha no espaço branco. Ficou analisando por um instante e deu outra pincelada, mais outra, e logo estava pintando sem pausa nem hesitação, numa fluidez total de movimentos. Era uma espécie de dança entre ela e a tela, e fiquei observando as formas que Alice criava. Eu estava em silêncio, mal ousava respirar, me sentia diante de um momento íntimo, observando um animal selvagem dar à luz. Apesar de consciente da minha presença, Alice não parecia se importar. Vez por outra erguia os olhos sem parar de pintar e olhava para mim, quase como se me estudasse. Nos dias subsequentes, a pintura foi tomando forma aos poucos, primeiro incompleta, um rascunho, mas com crescente clareza, para afinal saltar da tela uma explosão de impecável e brilhante fotorrealismo. Alice pintou um prédio de tijolos aparentes, um hospital, e era inegável que se tratava do Grove. Estava pegando fogo, completamente envolto em chamas. Havia 2 figuras perceptíveis na escada de incêndio, um homem e uma mulher tentando escapar. A mulher era sem dúvida a própria Alicia, os cabelos ruivos da mesma cor que as chamas. E eu me reconheci no homem. Levava Alicia nos braços, suspendendo-a enquanto o fogo lambia meus tornozelos. Eu não conseguia dizer ao certo se era representado resgatando Alicia ou prestes a jogá-la nas chamas. Capítulo 29. Ridículo! Eu venho aqui há anos e ninguém nunca disse que eu precisava ligar antes. Não posso ficar esperando aqui em pé o dia todo. Eu sou uma pessoa muito ocupada.
Uma americana se queixava em voz alta a Stephanie Clark, junto à recepção. Reconheci Barbie Hellman dos jornais e da cobertura do crime na televisão. Era vizinha de Alicia em Hampstead, aquela que ouviu os tiros na noite em que Gabriel foi morto e ligou para a polícia. Barbie era uma loira californiana na casa dos 60 anos, talvez mais velha. Havia tomado um banho de Chanel número 5 e já tinha passado por algumas cirurgias plásticas. O nome se encaixava perfeitamente. Ela parecia uma boneca Barbie assustada. Claramente estava acostumada a conseguir o que queria, daí os protestos barulhentos na recepção ao ser informada de que era preciso agendar visitas a pacientes. Quero falar com o gerente. Exigiu com um gesto majestoso, como se estivesse num restaurante e não numa unidade psiquiátrica. Isso é um absurdo. Onde ele está? Eu sou a gerente, senhora Hellman, respondeu Stephanie. Nós já nos conhecemos. Pela primeira vez, eu senti alguma simpatia, ainda que distante, por Stephanie. Era difícil não sentir pena dela por estar na mira da fúria de Barbie. A visitante falava muito rápido, sem pausas, sem dar à adversária tempo de responder. Bem, você nunca me disse nada sobre essa história de agendamento. Barbie deu uma risada alta. Pelo amor de Deus, é mais fácil conseguir uma mesa no Ivy. Fui até elas e abri um sorriso inocente para Stephanie. Posso ajudar? Stephanie me lançou um olhar irritado. Não, obrigada, eu resolvo isso. Barbie me olhou de cima a baixo com certo interesse. Quem é você? Theo Faber, o terapeuta de Alicia. Ah, sério? Fez Barbie. Interessante. Ela evidentemente conseguia lidar com terapeutas e não com gerentes. A partir desse momento, Barbie se dirigiu apenas a mim, deixando Stephanie de lado como se ela não passasse de uma recepcionista, o que devo reconhecer, apesar de perverso, me deu certo prazer. Você deve ser novo aqui, a gente nunca se conheceu. Abri a boca para responder, mas Barbie se antecipou. Eu costumo vir aqui mais ou menos de 2 em 2 meses. Dessa vez demorei um pouco mais porque fui ver a minha família nos Estados Unidos, mas assim que voltei, pensei que devia visitar a minha Alicia. Sinto tanta falta dela. A Alicia era minha melhor amiga, sabia? Não, não sabia. Era sim. Quando eles se mudaram para casa ao lado da minha, eu ajudei Alice e Gabriel a se adaptarem à vizinhança. Alice e eu ficamos extremamente próximas. A gente trocava confidências sobre tudo. Sei. Yuri apareceu na recepção e eu o chamei. A senhora Hellman veio visitar a Alicia, avisei. Me chame de Barbie, querido. Yuri e eu somos velhos amigos. Ela piscou para ele. Há muito tempo, com ele não tem problema. É essa moça aqui. Barbie fez um gesto de desdém para Stephanie, que, por fim, encontrou uma oportunidade de falar. Lamento, senhora Hellman, mas a política do hospital mudou desde que a senhora esteve aqui pela última vez no ano passado. Adotamos medidas mais rigorosas de segurança. A partir de agora, a senhora vai ter que ligar antes. Meu Deus, essa história toda de novo. Se voltar a ouvir isso mais uma vez, eu vou gritar, como se a vida já não fosse complicada o suficiente. Stephanie desistiu e Yuri foi conduzindo Barbie. Eu os segui. Entramos na sala de visitas e ficamos esperando Alicia. Havia apenas uma mesa e 2 cadeiras, nenhuma janela e uma luz fluorescente, fraca amarela. Fiquei de pé no fundo e vi Alicia aparecer na outra porta, acompanhada de 2 enfermeiras. Alicia não deixou transparecer nenhuma reação ao ver Barbie. Caminhou até a mesa e se sentou, sem erguer o olhar. Barbie se mostrou muito mais emotiva. Alicia, querida, tenho sentido a sua falta. Você está tão magra, parece que não restou nada de você. Que inveja! E como vai? Aquela mulher horrível quase não me deixou vir ver você. Um verdadeiro pesadelo. E por aí foi, uma torrente infindável de baboseiras, detalhes da viagem a San Diego para visitar a mãe e o irmão. E Alice ali em silêncio, o rosto feito uma máscara, sem deixar transparecer nada, sem mostrar nada. Após uns 20 minutos, o monólogo enfim terminou. Alice foi levada por Yuri, tão desinteressada quanto estava ao entrar. Eu me aproximei de Barbie quando ela estava prestes a ir embora. Posso dar uma palavrinha com você? Ela fez que sim, como se já estivesse esperando por isso. Você quer falar sobre Alicia? Já estava na hora mesmo de alguém me fazer algumas perguntas. A polícia não quis saber de nada, o que foi uma loucura, sabe?
Alicia conversava comigo o tempo todo, sobre tudo. Ela me contava coisas que ninguém acreditaria. Barbie fez esse comentário com clara ênfase e me lançou um sorriso tímido. Sabia que tinha despertado meu interesse. Como que, por exemplo? Barbie abriu um sorriso enigmático e vestiu o casaco de pele. Bom, não posso falar aqui e já estou bastante atrasada. Venha me ver mais tarde hoje, digamos 6 horas. Não me agradava a perspectiva de visitar Barbie em casa. Eu sinceramente esperava que Diomedes não descobrisse, mas não tinha escolha. Queria descobrir o que ela sabia. Dei um sorriso forçado. Qual é o seu endereço? Capítulo 30. A casa de Barbie era uma das várias que davam para Hampstead Heath, de frente para um dos lagos. Era grande e, considerando a localização, devia custar uma fortuna. Barbie já morava em Hampstead havia vários anos quando Gabriel e Alicia se mudaram para a casa ao lado. Seu ex-marido trabalhava num banco de investimentos e dividia o tempo entre Londres e Nova York até se divorciarem. Ele encontrou uma versão mais jovem e mais loura da sua mulher e Barbie ficou com a casa. E assim todo mundo ficou feliz, disse rindo, principalmente eu. A fachada azul clara da casa contrastava com as outras da rua, brancas. O jardim era decorado com pequenas árvores e vasos de plantas. Barbie me recebeu à porta. Olá, querido, que bom que chegou na hora marcada. Isso é um bom sinal por aqui. Ela me conduziu pelo hall de entrada até a sala de estar, falando o tempo todo. Eu ouvia apenas em parte, observando o entorno. A casa tinha cheiro de estufa, repleta de plantas e flores. Rosas, lírios, orquídeas, para onde quer que se olhasse. Pinturas, espelhos e fotos emolduradas se amontoavam nas paredes. Pequenas estátuas, vasos e outros objetos disputavam o espaço sobre mesas e aparadores. Todos itens caros, mas apinhados daquele jeito pareciam quinquilharia. Visto como representação da mente de Barbie, aquilo parecia indicar um mundo interior desordenado para dizer o mínimo. As ideias que me vinham eram de caos, entulho, ganância, um desejo insaciável. Me perguntava como teria sido a infância dela. Afastei algumas almofadas com franjas para abrir espaço e me sentei no enorme e desconfortável sofá. Barbie abriu um armário de bebidas e pegou um copo e uma taça. Então, o que vai beber? Você parece gostar de uísque. Meu ex-marido bebia litros de uísque todo dia. Ele dizia que precisava disso para me aguentar. Ela riu. Já eu sou uma connoisseur de vinhos, na verdade. Fiz um curso na região de Bondex, na França. Tenho um excelente nariz. Ela fez uma pausa para respirar e aproveitei a oportunidade para falar enquanto podia. Eu não gosto de uísque, não costumo beber muito, uma cerveja de vez em quando só. Ah, Barbie pareceu um tanto contrariada. Eu não tenho cerveja. Tudo bem, eu não preciso beber. Mas eu preciso, meu bem. Hoje foi um dia daqueles. Barbie se serviu de uma generosa taça de vinho tinto e se acomodou na poltrona como se estivesse se preparando para uma bela conversa. Sou toda sua, e sorriu como se flertasse. O que você quer saber? Gostaria de fazer algumas perguntas se concordar. Pode mandar ver. Alice alguma vez mencionou ter se consultado com algum médico? Um médico? Barbie ficou surpresa com a pergunta. Um terapeuta? Não, um médico mesmo. Bom, nesse caso eu não. Barbie hesitou. Na verdade, agora que está perguntando, sim. Viu sim. Você sabe o nome dele? Não, não sei. Mas me lembro de ter falado com ela do meu médico, o Dr. Monks, que é simplesmente incrível. Ele só precisa olhar para a gente para ver imediatamente o que tem de errado. E diz exatamente o que a gente precisa comer. Incrível mesmo. Seguiu-se uma longa e complexa explicação das orientações nutricionais do médico de Barbie, acompanhada da insistência em que eu também o procurasse sem demora. Eu estava começando a perder a paciência. Deu algum trabalho fazê-la voltar ao assunto. Você esteve com Alicia no dia do crime? Estive poucas horas antes de acontecer. Barbie fez uma pausa para tomar mais um gole de vinho. Eu tinha ido fazer uma visitinha. Eu costumava aparecer por lá o tempo todo para tomar um café. Quer dizer, ela bebia café, eu em geral levava uma garrafa de alguma coisa. Nós duas conversávamos por horas. A gente era muito próxima, sabe como é?
É o que você não para de repetir, pensei, mas de acordo com o meu diagnóstico, já estava claro que Barbie era quase irremediavelmente narcisista. Eu duvidava de que ela fosse capaz de se relacionar de um modo que não fosse para atender às próprias necessidades. Supus que Alice não falasse muito nessas visitas. Como você descreveria o estado de espírito dela naquela tarde? Barbie deu de ombros. Ela parecia bem, estava com uma dor de cabeça fortíssima, só isso. Ela não estava tensa? E deveria? Bem, considerando as circunstâncias, Barbie me encarou com um espanto no olhar. Você não acha que ela é culpada, acha? E deu uma risada. Ah, meu bem, eu achava que você já tinha entendido. Acho que não. De jeito nenhum que Alicia teria coragem de matar alguém. Ela nunca foi uma assassina. Estou dizendo, ela é inocente. 100% de certeza. Eu gostaria de entender como você pode ter tanta certeza considerando as provas. Não me importo nem um pouco com isso. Eu tenho as minhas provas. Tem? Pode acreditar. Mas primeiro eu preciso saber se posso confiar em você. Os olhos de Barbie buscavam os meus com voracidade. Eu a encarei com firmeza e do nada ela mandou esta declaração. Havia um homem. Um homem? Sim, observando. Surpreso, imediatamente fiquei alerta. Como assim observando? Exatamente o que eu disse, observando. Eu contei à polícia, mas ninguém deu bola. Os policiais deduziram que sabiam tudo no momento em que encontraram Alicia com o corpo de Gabriel e a arma. Eles não queriam saber de mais nenhuma outra história. Que história exatamente? Eu vou contar, e você vai entender por que eu queria que viesse aqui hoje. Vale a pena ouvir. Desembucha logo de uma vez, pensei, mas não falei nada, abrindo um sorriso encorajador. Ela encheu de novo a taça. A coisa começou umas 2 semanas antes do crime. Eu fui visitar a Alicia, a gente bebeu e eu notei que ela estava mais silenciosa que o normal. Aí eu perguntei: Você está bem? E ela começou a chorar. Eu nunca tinha visto a Alicia daquele jeito. Ela chorava sem parar. Normalmente era tão reservada, mas naquele dia ela se abriu. A Alice estava devastada, meu bem, completamente arrasada. E o que foi que ela disse? Perguntou se eu tinha notado alguém rondando a vizinhança. Alice tinha visto um homem na rua observando-a. Barbie hesitou. Vou mostrar para você. Ela me mandou essa foto. As mãos com unhas muito bem cuidadas de Barbie pegaram o celular e ela começou a fazer uma busca nas fotos e mostrou a tela do telefone para mim. Olhei. Levei 1 segundo para entender o que estava vendo. Uma foto tremida de uma árvore. O que é isso? O que parece? Uma árvore. Atrás da árvore. Atrás da árvore havia uma mancha cinzenta. Podia ser qualquer coisa, um poste, um cachorro grande. É um homem. Dá para ver nitidamente os contornos. Eu não estava convencido de que dava para ver tão nitidamente assim, mas não discuti. Não queria que Barbie perdesse o embalo. Continue. É isso. Mas o que aconteceu? Barbie deu de ombros. Nada, eu falei que Alicia devia chamar a polícia e foi quando eu descobri que ela nem tinha contado ao marido. Ela não tinha contado para Gabriel? Por que não? Não sei, fiquei com a impressão de que ele não era lá uma pessoa muito sensível. Seja como for, insisti em que ela chamasse a polícia. Eu estava preocupada com o meu bem-estar também. E a minha segurança. Um maluco rondando lá fora, eu sou uma mulher sozinha, sabe? Quero me sentir segura quando vou para a cama à noite. Alicia seguiu o seu conselho? Barbie acenou negativamente. Não, ela não fez nada. Dias depois, Alicia me contou que tinha conversado com o marido e chegado à conclusão de que era uma pura imaginação dela. Disse que eu também devia esquecer isso e pediu que não tocasse no assunto se encontrasse Gabriel. Não sei não, para mim a coisa toda não estava cheirando nada bem. E ela pediu que eu apagasse a foto, mas eu não apaguei e mostrei para a polícia quando ela foi presa. Mas eles não quiseram saber. Deram o caso como encerrado. Mas eu tenho certeza de que aí tem coisa. Posso dizer um negócio? Barbie baixou o tom de voz para um sussurro dramático. Alice estava com medo. Veio então uma pausa não menos dramática enquanto ela terminava o vinho. Pegou a garrafa em seguida. Tem certeza de que não quer um pouco? Voltei a recusar, agradeci, me desculpei e saí. Não havia por que ficar mais, ela não tinha mais nada a me dizer.
e já era muita coisa para eu ficar pensando. Estava escuro quando saí, parei um instante em frente à casa vizinha, a antiga casa de Alicia. Tinha sido vendida logo depois do julgamento e agora é habitada por um casal de japoneses, bem antipáticos, segundo Barbie. Ela havia tentado se aproximar deles de várias formas, sempre sem êxito. Me perguntei como eu me sentiria se tivesse Barbie como vizinha, aparecendo na minha casa o tempo todo, e como Alicia se sentia a respeito. Acendi um cigarro pensando no que tinha acabado de ouvir, então Alicia tinha dito a Barbie que estava sendo espionada. A polícia provavelmente achou que Barbie estava inventando histórias para chamar a atenção e por isso a ignorou. O que não me surpreendia, era difícil mesmo levar Barbie a sério. Isso significa que Alice estava com medo bastante para pedir ajuda a Barbie e depois a Gabriel. E então, teria recorrido a mais alguém? Eu precisava saber. De repente me veio uma imagem de mim mesmo na infância. Um menininho quase explodindo de angústia, tentando conter todos os meus terrores, toda a minha dor, andando para cima e para baixo sem parar, inquieto, assustado, sozinho com medo do meu pai maluco. Ninguém a quem recorrer, ninguém me daria ouvidos. Alissa deve ter se sentido desesperada do mesmo jeito, caso contrário jamais teria recorrido a Barbie. Senti um calafrio, a sensação de um par de olhos atrás de mim. Me virei, mas não havia ninguém. Eu estava sozinho. A rua estava vazia, escura e silenciosa. Capítulo 31. Na manhã seguinte, cheguei ao Groove, decidido a falar com Alicia sobre o que Barbie havia me contado. Mas assim que botei o pé na recepção, ouvi uma mulher gritando, gritos de agonia ecoando pelos corredores. O que foi? O que está acontecendo? O guarda ignorou as minhas perguntas e passou correndo por mim em direção a ela. Fui atrás dele. Os gritos ficavam mais altos à medida que eu me aproximava. Eu esperava que Alice estivesse bem, que não fosse com ela, mas tive um mau pressentimento. Ao dobrar à direita no corredor, vi enfermeiras, pacientes e gente da segurança aglomerados em frente ao aquário. No telefone, John Mads convocava paramédicos. Estava com a camisa salpicada de sangue, mas não era o sangue dele. Duas enfermeiras ajoelhadas no chão socorriam a mulher que gritava. E não era Alicia, era Elif. Elif se contorcia, gritando de dor, as mãos no rosto ensanguentado. De um dos olhos jorrava sangue. Alguma coisa se projetava da cavidade ocular enfiada na órbita. Parecia um bastão, mas não era um bastão. Eu imediatamente soube o que era. Era um pincel. Alicia estava de pé junto à parede, contida por Yuri e outro enfermeiro, mas não era necessário contê-la fisicamente. Ela estava calma, parada, feita uma estátua. Seu rosto me lembrou da pintura, Alceste, vazio e inexpressivo. Ela olhava nos meus olhos. Pela primeira vez, senti medo. Capítulo 32. Como Elif está? Esperando no aquário, interpelei Yuri quando ele voltou da emergência. Estável. Ele deu um suspiro profundo. E é o melhor que se pode esperar. Eu gostaria de vê-la. Elif ou Alicia? Primeiro Elif. Yuri fez que sim. Os médicos querem que ela fique de repouso essa noite, mas de manhã eu o levo até ela. O que aconteceu? Você estava lá? Alicia foi provocada? Yuri suspirou outra vez e deu de ombros. Não sei. Elif estava rondando o ateliê de Alicia. As duas devem ter batido de frente. Não tenho a menor ideia do motivo da briga. Você tem a chave? Vamos dar uma olhada, ver se a gente encontra alguma pista. Saímos do aquário e rumamos para o ateliê de Alicia. Yuri destrancou a porta e a abriu, acendeu a luz. E lá estava, no cavalete, a resposta que buscávamos. O quadro de Alicia, a pintura do Groove em chamas, tinha sido vandalizado. Em tinta vermelha havia sido pintada impietuosamente a palavra puta. Assenti com a cabeça. Está explicado. Você acha que foi Elif? E quem mais seria? Fui encontrar Elif na emergência. Ela estava deitada com medicação intravenosa, ataduras na cabeça cobrindo um dos olhos. Estava inquieta, nervosa, com dores. Vaza daqui, disse ao me ver. Coloquei uma cadeira perto da cama e me sentei. Falei com suavidade e respeito. Eu sinto muito, Elif. Sinto mesmo. Isso foi horrível, uma tragédia. Horrível mesmo, porra. E agora se manda daqui e me deixa em paz. O que aconteceu? Aquela escrota arrancou meu olho. Foi isso que aconteceu.
Mas por que? Vocês brigaram? Está querendo botar a culpa em mim? Eu não fiz nada. Não estou querendo botar a culpa em você. Só quero entender por que ela fez isso. Porque ela tem uma merda de um parafuso solto. Foi por isso. Não teve nada a ver com a pintura? Eu vi o que você fez. Você estragou o quadro, não foi? Elif semicerrou o olho que restou. E então o fechou com firmeza. O que você fez foi horrível, Elif. Não justifica a reação dela, mas ainda assim. Não foi por isso que ela fez o que fez. Elif abriu o olho e me encarou com desprezo. Hesitei. Não? Por que então ela agrediu você? Os lábios de Elif se torceram em algo que parecia um sorriso, mas ela não falou. Ficamos ali parados por um tempo. Eu estava prestes a desistir quando Elif se manifestou. Eu contei a verdade para ela. Que verdade? Que você está afim dela. Fiquei perplexo. Antes que conseguisse responder, Elif prosseguiu com frieza e desprezo. Você está apaixonado por ela, parceiro. Foi o que eu disse para ela. Eu disse, ele te ama, ele te ama. Theo e Alice estão namorando, Theo e Alice estão namorando. Elif começou a rir, uma risada esganiçada horrível, e o resto dava para imaginar. Alicia, num frenesi de ódio, investindo de pincel em punho e o enfiando no olho da outra. Maluca da porra! Elif parecia à beira das lágrimas, uma psicopata. Vendo Elif com aquela bandagem, eu não podia deixar de me perguntar se ela não teria razão.